Geralmente em semana de decisão, em reta final de Campeonato Brasileiro, eu ouço muito esse papo. Ah, jornalista vai publicar isso agora. Jornalista tá querendo colocar uma crise. Por que não espera para depois da final? Segura. O papel do jornalista é esse mesmo? É segurar? Ou é divulgar imediatamente a informação quando ele tem nas mãos e quando ele já checou, já apurou e já confirmou? Então é um bom debate que vamos travar aqui no vídeo dessa terça-feira. Já peço para você deixar o seu like, já peço para você ativar o sininho das notificações quando você fizer a sua inscrição aí no canal. Confere lá o sininho, tá bom? Rapidinho aí, ó. Cotações da última rodada, todas disponíveis no Aposta Ganha. Meu palpite é que o Palmeiras vai confirmar o título ganhando o último jogo do Cruzeiro. Cruzeiro já relaxado dentro do Mineirão. Cotações aí na tela para você conferir. Última rodada do Brasileirão, com responsabilidade, confira as cotações e aí as múltiplas possibilidades, porque são 10 jogos, né? Tudo rolando ao mesmo tempo e o Aposta Ganha já tá trazendo essas cotações aí pra galera. Segundo recado, tá terminando o ano. Eu sei que você aí tá insatisfeito com a sua situação financeira. E eu tô trazendo aqui uma oportunidade mesmo de mudança de vida pra galera que tá inscrita aqui no canal. E você vai perguntar, pô, mudança de vida? Como assim mudança de vida? Você vai aprender 50 formas de ganhar dinheiro colocando a inteligência artificial para trabalhar para você. Inteligência artificial não é mais o futuro, galera. Inteligência artificial é o presente. Você vai entrar e vai escolher o caminho desses 50 aí que você quer seguir. São todos simples, tá? São todos muito simples porque eles usam a inteligência artificial. Então você vai escolher qual que você gosta mais ou quais você gosta mais e aí vai colocar a inteligência artificial para trabalhar para você, já vai virar o ano fazendo dinheiro. É essa a pegada. Então eu vou trazer na semana que vem uma live com um especialista, um craque em inteligência artificial que vai te ensinar o caminho das pedras aí, meu velho. Tô deixando no primeiro comentário do vídeo o link para você entrar no grupo, porque dentro desse grupo a gente vai te avisar da live. Nessa correria aí você acaba esquecendo, muito compromisso, muita coisa, então entra no grupo e deixa o resto com a gente. A gente vai te mandar o link da live para você adquirir esse conhecimento transformador sobre inteligência artificial. Não é o futuro. Se você ficar esperando pelo futuro, o presente já tá te engolindo, porque a inteligência artificial já tá aí nas nossas vidas muito mais do que você pensa, tá bom? Link no primeiro comentário do vídeo. Corre lá e entra no grupo, a gente tá te esperando. Bom, o exemplo mais recente do que eu vou debater no vídeo hoje, eu tenho sobre a história do Marcos Leonardo dos Santos. Esse foi o gatilho final aí pro tema do vídeo, a história do atraso. E depois se confirmou que o Jean Lucas teria sido outro jogador a se atrasar antes do embarque do Santos para São Paulo, né? O Santos tem que sempre, quando joga fora do estado, tem que pegar um ônibus até a capital e da capital pega um voo pro respectivo destino, que era Curitiba, no fim de semana. E aí eu me lembrei de outros casos, né? Teve na semana passada a história de, acho que foi o Portal UOL que divulgou, de que jogadores do Botafogo e do Palmeiras não estariam muito satisfeitos com o gramado artificial, né? Não seria uma unanimidade dentro desses dois elencos o uso, o gosto pelo gramado artificial. E aí eu vi reações parecidas, né? De palmeirenses, de santistas. Poxa, falar isso agora, o Palmeiras pode confirmar o título brasileiro na semana do título. E os santistas, poxa, falar isso agora, faltando 2 dias para o jogo do ano, precisamos do Marcos Leonardo, porque senão o time pode cair. Colocar essa crise agora, o que eu penso? Primeiro de tudo, especificamente sobre quem divulgou a notícia do Portal UOL sobre um gramado artificial, a insatisfação, a suposta insatisfação de parte do elenco, se não me engano, foi o Danilo Lavieri, se não me engano, é um jornalista palmeirense, posso estar aqui me equivocando. E sobre a situação do Marcos Leonardo, eu vi primeiro o Fábio Sormani divulgar e ontem sobre o Jean Lucas, que também teria se atrasado, a divulgação foi do Ricardo Martins. As divulgações que eu vi, tá? Outros colegas podem até ter dado primeiro, mas eu soube através desses dois. Nenhuma dúvida sobre o carinho e o respeito que o Fábio Sormani e o Ricardo Martins têm pelo Santos, né? Um eu conheço pessoalmente, que é o Ricardo Martins, inclusive, e já vi jogos ao lado dele e acho que não há qualquer contestação sobre isso, né? Mesma coisa do Fábio Sormani, que eu acompanho há muito tempo. E aí vocês vão ficar naquela, né? Pô, mas o que traz de benefício divulgar algo como esse? Ah, é fofoca? Não é fofoca? Bom, eu penso o seguinte.
O que acontece nos bastidores de um clube, todas essas figuras são públicas, tá? O jogador de futebol, a atividade dele é pública, é exposta aí para o mundo ver. Você, torcedor, você tira do seu bolso os seus recursos para acompanhar esses caras. Para comprar um ingresso, para se associar mensalmente, para comprar a camisa do cara, para comprar o pay-per-view, para assistir os jogos em casa. Você está consumindo aquele produto que é um espetáculo público, aberto a todos. A avaliação de todos, ao aplauso, à vaia. Mexe com paixão, mexe com o dia a dia das pessoas. Então aquilo é de interesse de um grande número de espectadores, de leitores, de ouvintes. Veja as visualizações médias aqui do canal. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias porque querem consumir avaliações sobre jogadores de futebol. Então, o que essas pessoas fazem, desde que tenha reflexo no dia a dia do trabalho delas, por ser um trabalho público, isso é de interesse jornalístico, ok? Por que eu pontuei isso, desde que tenha reflexo no trabalho? Porque, assim, a vida pessoal do cara, se o cara se envolveu numa confusão familiar, se o cara tem uma dívida, se o cara tem um problema no condomínio, se o cara recebeu uma multa no condomínio por mau comportamento, uma multa de trânsito, isso para mim não interessa. Como jornalista esportivo, para mim não interessa. Isso não vai ser divulgado aqui no canal. O que interessa é tudo que tenha impacto na vida profissional daquele jogador que eu tenho que cobrir jornalisticamente. Então, se ele, não foi o caso agora do Marcos Leonardo, nem do Jean Lucas, mas se tem um treino da manhã e esse cara estava numa festa até às 6 da manhã e faltou ao treino ou não dormiu durante a madrugada para o treino, isso pode afetar a performance dele no treino, eu vou avaliar e vou falar, puxa, tem algum... Como houve esse ano, né? Jogador na capital de madrugada com treino em Santos 9 da manhã. Qual o descanso que esse jogador teria? Isso foi assunto no canal, isso foi tema jornalístico. Perceba que é uma linha tênue e que você tem que avaliar no caso a caso. Mas é de total interesse jornalístico um jogador da importância do Marcos Leonardo que se atrasa. Eu não vou debater hoje o tema aqui, assim, entrando no mérito do atraso, da coincidência do atraso ocorrer logo depois de um treino onde ele ficou entre os reservas, logo depois ele saber que não seria titular em Curitiba. Isso eu vou discutir outro dia, porque eu não me propus hoje a debater isso. Eu estou me propondo a debater como o público encara o trabalho do jornalista que tem essa informação na mão e divulga. Essa informação é relevante. É muito relevante. Se você cobre o dia a dia de um clube, o que acontece no clube você não pode sonegar, não é teu direito. Você tem um dever profissional de divulgar aquilo que você sabe. Com responsabilidade. Como se divulga com responsabilidade? Apurando, checando com mais de uma fonte, vendo se as histórias batem, dando o lado para o contraditório se manifestar, abrindo o espaço para aquela parte que foi citada dar a sua versão. É assim que se faz. Não esconder a informação. O jornalista não pode, jamais. Me desculpe, torcedor, se você estiver irritado, chateado e discordando do que eu estou falando. Mas o jornalista não pode, jamais. É o trabalho dele. O nosso trabalho é ter informação, apurar, divulgar e opinar em cima daquilo e fazer o público formar a sua opinião com aquele conjunto de notícias que foi reunida por você. Eu não posso, em hipótese alguma, defender que o jornalista tenha travas. Não, não. Eu preciso segurar aqui porque, nossa, isso vai dar uma grande M, e isso vai desestabilizar o ambiente. Ora, por si só, o episódio, se verdadeiro for, e eu creio que seja, ele já é desestabilizador de ambiente. Não é a divulgação disso que vai piorar o que já está ruim lá dentro. Eu imagino que tudo que foi divulgado ali, o atraso, o bate-boca com o diretor, tudo que aconteceu durante a viagem de ônibus, tudo aquilo ali já é pesado demais. Não vai ser a divulgação daquilo que vai mudar o episódio para pior. Ele já é ruim, ele já é lamentável, ele já é repudiável. Vou parar por aqui, não vou entrar mais na minha opinião, senão o vídeo vai ficar de 30 minutos. Se eu for dar minha opinião aqui num vídeo que eu quero só fazer o debate da relevância jornalística, se eu for dar minha opinião nos dois casos, na história da grama sintética também, eu vou ficar meia hora de vídeo. Não é a proposta. Vai ser em outro vídeo.
Então o jornalista não pode, com todo respeito, o jornalista não pode ter essa trava e o público não pode achar que o jornalista tem que se comportar exatamente como ele por ser um torcedor do mesmo clube que ele. Passo por esse conflito aqui no canal desde março. Gente que fala, poxa, mas você vai ficar falando sobre isso? Você vai ficar falando de risco de rebaixamento? Você vai ficar jogando a torcida para baixo? Ué, não sou eu, não é a divulgação jornalística ou a opinião do jornalista que joga o ânimo do torcedor para baixo, é a realidade. São os fatos e a gente não tem como fugir deles. Se eles estão aí, você tem duas alternativas, né? Encarar a realidade de frente e se entristecer com elas se for o motivo, né? Ou fingir que nada está acontecendo, mas depois não se surpreenda no fim do ano, quando algo de ruim acontecer. Não tem como a gente maquiar a realidade. Não tem como o jornalista omitir. Ah, mas esse é o tipo da coisa que vaza por interesse de alguém. Como assim? Tem gente que acusa que o vazamento dessa história envolvendo o Marcos Leonardo, na verdade, partiu da diretoria do Santos, que, temendo o rebaixamento, quer colocar na conta do Marcos Leonardo uma eventual queda para a Série B. Olha, os vazamentos muitas vezes ocorrem, muitas vezes o cara faz a notícia chegar à imprensa com um objetivo escuso. Acontece. Sabe aquela coisa de empresário? Isso acontece muito em época de janela. O empresário que vai lá e faz chegar no ouvido do jornalista, olha, o clube tal tá sondando. Às vezes não tá sondando nada. Mas ele faz aquilo chegar, ele faz aquilo virar uma nota, ou ele tenta fazer aquilo virar uma notinha para gerar uma repercussão e para ele conseguir o objetivo. Que às vezes é colocar o cara desse clube, que às vezes é não colocar, que às vezes é só aumentar o salário do cara. Acontece muito. E aí o bom jornalista, o esperto, responsável, inteligente, vai ouvir aquilo. É mesmo? É mesmo? Aconteceu? Peraí, tudo bem. Valeu, obrigado. Eu vou confirmar isso aqui. Liga pro fulano, liga pro outro. E muitas vezes acontece. Muitas vezes eu tenho informações, ligo e não bateu não. Ah, bateu parcialmente. É isso, mas não é bem isso. Não vou publicar. Ponto final. Ó, é firme, hein? Aconteceu mesmo. Aí eu ligo pro outro e o cara me contou a mesma história. Pô, eu vou publicar. Claro que é, porque aconteceu. Porque realmente aconteceu. Nosso trabalho é esse, gente. Nosso trabalho é esse. Eu sei que tem esse temor. Quem vazou a notícia, talvez, não goste muito do Marcos Leonardo. Talvez queira colocar uma parte dessa conta do rebaixamento nele. Pode ser. Mas se aconteceu, se for verdade, você não vai publicar? Não é uma história inventada, porque até agora o Marcos Leonardo não desmentiu. Até agora nenhum jogador do Palmeiras veio a público desmentir. Não, peraí, não rolou uma nota oficial do elenco inteiro. Ó, todos nós aqui repudiamos a notícia do Portal UOL e reiteramos que somos totalmente favoráveis, estamos à vontade com gramado sintético. Não aconteceu. Então, são sinais de que aquelas notícias publicadas têm, sim, verdade. Foram verdadeiros, foram fatos, aconteceram. E é isso. Então não dá pra gente achar, eu acho que isso é mau jornalismo. Isso é desrespeito com o público. Você ter uma notícia e simplesmente não divulgar, porque você tem... É um pouco da minha atividade aqui comentando, tá? É a mesma coisa que eu chegar aqui e ter um tema espinhoso pra debater e o público tá esperando a minha opinião, porque quem tá aqui quer saber a minha opinião sobre o que tá rolando. Se sai uma bomba do dia, você que é espectador assíduo do canal, já se programa. O Jorge vai falar disso hoje, provavelmente. Eu vou ligar meio-dia no vídeo dele pra falar. Aí eu tomo a decisão. Não, esse tema é muito difícil, né? Metade do canal vai ficar irritada, vai se desinscrever, vai embora, não quer que eu fale sobre isso agora. Ah, não vou falar sobre isso não. Isso é covardia. E a covardia nunca pautou meu trabalho aqui no canal. A covardia nunca vai pautar o trabalho do bom jornalista. Do jornalista que tem segurança naquilo que tá opinando, sobre aquilo que tá opinando ou sobre aquilo que tá informando. Tudo que foi publicado aí foi com segurança, foi com checagem de fonte. Peraí, quem informou os nomes que eu citei aqui tem alguma reputação a zelar. Tô colocando a cara. Tem história do jornalismo. Então não é assim. Então, covardia a gente nunca vai ter. Pode ser ruim? Pode gerar um ambiente de pressão. É do jogo. Você imagina no noticiário político, por exemplo, e eu sei que a nossa imprensa que hoje cobre política, ela anda deixando a desejar, com algumas exceções, com algumas excelentes exceções, mas ela já fez um trabalho muito melhor do que faz hoje. Mas imagina, né? Você tem uma bomba em Brasília que pode mexer com o rumo das eleições. Nós já tivemos capa de revista em época de eleição presidencial bombástica.
Você imagina, você não vai divulgar? Você tem documentos, você tem áudios, você tem informações, você tem uma linha ali que se completa e você não vai, porque não, veja bem, porque isso pode... Existe o mau jornalismo, existe a notícia plantada, existe a capa de revista sem tantas verdades assim para tentar alterar o rumo das coisas. E claro que existe, gente. Você acha que todo jornalista é bom? Claro que não é, eu nunca disse isso aqui. Mas eu confio nos caras que deram essa notícia sobre o Marcos Leonardo, confio demais sobre o Marcos Leonardo e sobre o Jean Lucas. E mais do que isso, confio e sei do quanto eles gostam do Santos e respeitam o Santos. Mas eles respeitam o trabalho deles também. O trabalho deles é divulgar. E ponto final. Então, fica aqui meu abraço aos dois, principalmente, ao Sormani e ao Ricardinho. E fica a minha compreensão do momento, da reação de parte da torcida do Santos. Eu compreendo. Eu sei que é pesado, eu sei que o Santista está preocupado, eu sei que o Santista não gostaria de ver esse tipo de coisa. Eu sei que a primeira reação que ele tem, vai dar merda. Os caras vão entrar na quarta-feira zoado, sabe? Isso vai baixar o ânimo, isso vai baixar a motivação, isso pode acabar fazendo a gente cair. Eu entendo, Santista, a sua preocupação. Mas ao mesmo tempo eu peço um pouco de compreensão, de que se entenda o trabalho do outro lado. Eu não considero, respeito se você acha isso, tá? Mas eu não considero isso fofoca, eu considero isso algo relevante. O artilheiro do time se atrasa para uma viagem, para um dos jogos mais importantes do ano, se irrita com a cobrança, ataca o seu diretor, o seu superior com xingamentos, com ofensas, continua com um comportamento ruim na chegada à capital. Poxa, se isso não é importante ser revelado, se isso não é relevante jornalisticamente, se isso não tem que chegar ao conhecimento do torcedor do Santos, faça uma escolha, torcedor. E aí, qualquer torcida, tá? Santistas, corintianos, são paulinos, palmeirenses, todos. Façam uma escolha na vida de vocês sobre o que vocês querem consumir do clube. E você hoje tem como fazer essa escolha, tá? Porque hoje há diversos caminhos de cobertura de clube. Diversos. Aquela mais torcedora, mais apaixonada, aquela que não vê crise, aquela que é mais crítica, aquela que fica no meio termo. Faça a sua escolha. Você quer saber de tudo ou você quer que seja feito um filtro para você? E com esse filtro você pode perder coisas importantes, detalhes importantes. Escolha o que você quer. O bom jornalista, ele vai tocar nos temas difíceis, ele vai informar aquilo que talvez você não queira que seja informado, mas é a função dele. O dia que a gente perder a liberdade... Olha, o jornalismo passa por um momento ruim no Brasil, tá? No mundo, eu acho. Mas vamos falar da nossa realidade aqui. O jornalismo passa por um momento muito delicado. Mesmo. Por culpa dele, tá? Por culpa de vários profissionais que não dignificam a sua profissão. A verdade é essa. Tem gente que hoje milita no jornalismo e eu tenho vergonha de dizer que sou colega. Vergonha. Tenho asco até de alguns que hoje... Aquelas mudanças de posição que você não entende muito bem por quê... Sabe? Aquela coisa parcial, aquela coisa apaixonada, aquela coisa hipócrita, aquela coisa desequilibrada. Sabemos, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Mas ainda temos os bons. Ainda temos gente que respeita a profissão. E ainda temos gente que não sonega de você fatos importantes. Eu prefiro me abraçar com esses. Mesmo que aquilo ali, quando eu leia, fale, meu Deus do céu, aquilo ali vai atrapalhar a minha paixão, aquilo ali vai trazer uma dor de cabeça para algo que eu gosto tanto, eu não queria que fosse, mas eu ainda prefiro a verdade do que ser enganado. Eu ainda prefiro saber do que está acontecendo do que viver no mundo da Alice no País das Maravilhas. Que aí na hora que tomar o tombo, você vai ficar tão desnorteado, você não vai conseguir nem levantar. Viva ainda o jornalismo que apura e que é responsável. Eu penso assim, eu vejo assim, mas respeito o teu incômodo. E você faz essa escolha. O que você quer consumir, de onde você quer consumir, que tipo de cobertura de clube você quer consumir. Tem várias aí à sua disposição. Faça essa escolha. Mas eu acho muito ruim no momento em que a gente debate até a liberdade do que é publicado. Nós temos no Brasil agora a discussão de um projeto para punir, veja só que coisa absurda, com todo respeito à Suprema Corte desse país, um projeto para punir órgãos de comunicação por falas de entrevistados, algo que você não pode prever. Olha a que nível de cerceamento a gente pode estar chegando aí. É um projeto extremamente ruim e problemático. Veja, o empregador, ele tem como controlar o que o seu empregado fará, porque ele tem como adotar com ele tem como estabelecer com ele uma diretriz de trabalho, normas, não é verdade? O que pode ser dito, o que não pode ser dito.
Até que onde vai o limite, onde não vai. Agora, um entrevistado, um convidado, como saber que nível de opinião, que profundidade de opinião ele vai emitir? E aí você responsabilizar... A nossa lei já tem ferramentas para responsabilizar individualmente o cara que caluniar alguém. Aí você vai responsabilizar o órgão de comunicação por uma fala de alguém que não é contratado por esse órgão de comunicação. Pode ser um transeunte, pode ser um cara na rua. Você vai lá numa reportagem ao vivo, aí, vou mostrar aqui as compras de Natal. Aí vem aqui o seu João. Seu João, e aí, como é que tá a coisa na 25? Tá cheio, o negócio tá feio, pô, os preços estão muito caros. Aí o seu João vai lá e, do meio do nada, ele fala um negócio qualquer aí. Contra algum político, contra, sei lá, contra a vacina, contra o que for. Aí você vai punir a empresa. Esse é o rumo que a gente quer dar pro jornalismo? E aí, quando a gente ataca, quando a gente encurrala na parede o jornalista que só fez o trabalho dele, apurou uma informação, checou e publicou, a gente contribui para isso aí. A gente vai fazer o jornalista ter 10 vezes menos coragem antes de publicar algo. Porque ou a Suprema Corte vai vir em cima do cara, e às vezes o cara não está cometendo crime algum, às vezes é só um exagero na tentativa de proteger a comunicação democrática do país, né? É importante que esses agentes tenham a noção de que estão cometendo excesso, sim. É importante, a sociedade civil, de maneira respeitosa, precisa se manifestar e mostrar isso a esses agentes, para que eles revejam a sua posição e que tornem esse combate à disseminação de notícias falsas algo mais inteligente e saudável e não persecutório. É muito importante. Então nós vamos fazer esses jornalistas ter esse tipo de ataque, ter o ataque do público, ter ataque de todos os lados. Aí não adianta. Aí só vão sobrar mesmo os maus jornalistas. Só vão sobrar mesmo os jornalistas que fazem o discurso que algumas pessoas, que uma meia dúzia de pessoas querem que seja feito. Vamos refletir sobre isso. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira, juízo e tchau.